Meu nome é Márcia, eu sou coordenadora do Centro de Formação do Sindicato e eu vou estar ministrando esse curso para vocês hoje e amanhã, ok? O empreendedorismo sempre esteve presente no mundo, haja visto os avanços tecnológicos e científicos da humanidade. A história da humanidade é repleta de empreendedores. A figura do empreendedor sempre existiu. Gente, sempre existiu. A história é repleta de empreendedores. Haja visto todos os avanços tecnológicos que nós tivemos ao longo desse tempo. Tudo que nós temos hoje no mundo é fruto da curiosidade e da criatividade. Alguém teve a curiosidade para pesquisar e a criatividade para criar. Vamos imaginar lá, no período das grandes navegações. Olha o quanto o homem foi audacioso e ousado naquela época. Porque na época do período das grandes navegações, nós não tínhamos esse mapa mundi como nós tínhamos hoje. Era uma incógnita. O homem não tinha isso delimitado, esse planisfério como tem hoje. Existiam muitas lendas de monstros que chegavam a uma certa altura do mar, o barco caía, porque eles não sabiam do movimento, que tem o movimento da gravidade que não deixa isso acontecer. Então existiam várias lendas acerca disso. E quantos homens naquela época das grandes navegações saíram aí nos seus navios e quantas coisas surgiram e foram descobertas naquele período? Quando o homem foi lá nas Índias buscar especiarias, cravo, canela, cedos, tecidos da época, como é que o homem chegou aqui no Brasil? E assim, tantas outras descobertas que houve. Então, só para vocês terem essa noção, esses empreendedores, essa figura sempre existiu. Pessoas ousadas, criativas, pessoas que tinham vontade de inovar, de criar, de correr atrás, de fazer as coisas acontecerem. Então isso sempre existiu. E, gente, os próprios avanços tecnológicos, olha, até um tempo atrás, até 5, 6 anos atrás, a nossa televisão da nossa casa era desse tamanho, Hoje, a televisão virou um quadro na nossa casa. A nossa televisão é um quadro. E o que está por vir? O que mais que está por vir aí? A gente nem imagina. Olha os celulares, Então, hoje os avanços tecnológicos estão muito grandes. E isso tudo é fruto de quê? De criatividade, de imaginação, de ousadia, de vontade de fazer acontecer. Olha, o empreendedorismo é um instrumento fundamental para o crescimento econômico e desenvolvimento social de um país. Por isso que todos os países estimulam e incentivam tanto a figura do empreendedor. Bom, qual a diferença de crescimento econômico e desenvolvimento econômico? Crescimento econômico, o empreendedorismo contribui para o crescimento econômico. O que vem a ser crescimento econômico? Refere-se à capacidade de uma nação de se tornar mais rica através da maior produção de bens e serviços. Como que é medido isso? Pelo PIB. Que é a soma do produto interno bruto. Tudo que é produzido no país. No Jornal Nacional, direto fala isso. Esse termo, PIB. Então, o empreendedorismo contribui para isso, para esse crescimento. O empreendedorismo contribui também para o desenvolvimento econômico. O que seria o desenvolvimento econômico? Significa que os cidadãos desta nação desfrutam de um bom padrão de vida nas áreas da saúde, educação, renda e etc. Então aqui, gente, desenvolvimento econômico já tem a ver com padrão de vida, já tem a ver com saúde, já tem a ver com saneamento básico. E isso é medido pelo IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. Ok? Então ficou claro a diferença do crescimento econômico com o desenvolvimento econômico? Crescimento econômico é a soma, como é que eu meço isso? Através das
desenvolvimento humano. Ok? Gente, pode perguntar, viu? Qualquer dúvida pode interromper. Atualmente, o empreendedorismo vem sendo visto como a mola propulsora do crescimento econômico, através da criação de empregos, com a abertura de vários tipos de negócios. Então, hoje, o governo ele estimula muito a criação de vários tipos de negócios. Inclusive, gente, 60% dos postos de trabalho vem das microempresas. 60% dos postos de trabalho, eles são gerados das micro e pequenas empresas. Tá? É cada vez maior o número de instituições que ensinam seus alunos a sobreviver no mundo capitalista, oferecendo projetos e atividades curriculares voltadas para a formação de empreendedores. Gente, e um outro fato, de uns tempos para cá, são várias instituições, várias escolas que adotaram essa disciplina do empreendedorismo na sua grade curricular. Então, hoje, por exemplo, quem faz administração tem essa disciplina. Tá? E muitas escolas, desde as crianças pequenas, já trabalham nessa metodologia, justamente para estar já embutindo nessas crianças, desde pequenininha, essa capacidade, de ser empreendedor, de ser empreendedor. Então, várias escolas hoje estimulam isso. A própria rede Pitágoras, eu trabalhei em Pitágoras, e lá eles tinham os alunos deles, desde o primeiro ano até o 9º ano, eles tinham a disciplina de ética e empreendedorismo. Tá? E várias outras instituições hoje colocam essa questão do empreendedorismo na sua grade curricular, devido à importância desse tema. Tá? E a importância da pessoa se habilitar para isso. Quando você tem um projeto de vida bem elaborado, planejado, definido, é importante, principalmente para quem é mais jovem. Porque aquela pessoa que fica perdida, que não sabe o que ela quer da vida e para onde ela vai, ela não chega a lugar nenhum. O que faz realmente uma pessoa alcançar sucesso e outra não, é justamente essa diferença. Esse projeto de vida muito bem definido, muito bem estruturado. É a pessoa ter foco, é a pessoa ter meta. E o empreendedor é alguém assim. Ele tem foco, ele tem meta. Ele não desvia do objetivo dele. Aconteça o que acontecer, ele não desvia. Entendeu, gente? Isso é muito importante. Esse é o diferencial. Jorge comanda na cozinha um negócio altamente lucrativo, uma rede de pastelarias. Ele começou aos 18 anos, sem estudo e sem ajuda de ninguém. Eu fui de acordo com a minha possibilidade. Hoje, aos 54 anos, tem 100 funcionários e vende 5.000 pastéis por dia. Não falo qual é o segredo, mas é muito bom. Ele é bem bom, tem bastante recheio, bem gostoso. Jorge não leu livros de administração, compensou com força de vontade. Coisa com tudo não uma coisa de expressão, mas querer. Muitos empresários montaram seus negócios, assim como Jorge do Pastel, na base da intuição, acertando aqui, errando ali, até encontrar o caminho certo. Mas é possível aprender a ser empresário na escola. É o que estes jovens estão fazendo. Neste colégio, aulas de empreendedorismo fazem parte do currículo normal, do curso fundamental ao médio. Muitos alunos já estão de olho no negócio futuro. É abrir um restaurante, gastronomia, restaurante, gosto de comer. Nos últimos 5 anos, 200.000 estudantes frequentaram cursos de empreendedorismo em escolas de todo o Brasil. Os empresários potenciais montam empresas fictícias na escola para ganhar prática. O principal, eu acho que é você sempre repetir assim o que vai acontecer, sempre fazer uma projeção para o futuro. Saber como administrar a empresa, saber as decisões a tomar, saber como se
faz a coisa certa. Tudo dentro da ética. Uma coisa que a gente faz muito no curso, assim, faça as coisas certas. Não pague seus impostos, não passe por cima das pessoas. Eles sabem diferenciar a escola da vida real. É uma coisa mais pro futuro, né? A gente não vai fundar uma empresa com a cidade. E estão preparados para um eventual fracasso. É um risco muito grande, porque você está botando todo o seu pé de... É possível aprender a ser um empreendedor? É possível. Tá? É só a pessoa querer. O empreendedorismo, ele está potencialmente presente em todo ser humano. Então, gente, todos nós somos empreendedores. Apenas o somos em menor ou maior grau. Todos nós já somos. Já temos isso aí latente dentro da gente. Tá? Apenas existem pessoas que são mais e outras são menos. Tá? Essa habilidade pode ser adquirida, aperfeiçoada e aprimorada com as experiências vivenciadas, com os conhecimentos adquiridos ao longo da vida. Então, a gente pode, quer dizer, eu vou, a partir de agora, eu vou me tornar mais, eu vou ser mais ainda. Tem pessoas que caem muito naquela coisa assim, de esperar as coisas acontecerem, né? Tem pessoas que querem de cruzar os braços, fica muito naquela questão do comodismo, não é de correr atrás. Isso não é a postura de uma pessoa empreendedora. A pessoa empreendedora, ela mete a cara, ela corre atrás. Eu não tenho nada a perder, o máximo que eu posso levar é o quê? É o não, né? Então, gente, por exemplo, vou dar um exemplo que aconteceu aqui dentro do sindicato, né? O Antônio, que é hoje uma pessoa que trabalha conosco, vai fazer um ano que ele está com a gente, o sindicato ele faz um jornalzinho bimestral. Nós fazemos um jornal, distribuímos na cidade, né? Com todas as nossas ações, os nossos eventos, enfim, tudo que o sindicato realiza e faz, a gente contempla nesse jornal. Os benefícios que o sindicato oferece e tal. E o Antônio, né, ele uma vez chegou esse jornal até a mão dele. Chegou esse jornal até a mão dele. E aí ele ligou aqui no sindicato e transferiu a ligação para mim. Olha, meu nome é Antônio, eu estou aqui com o jornal de vocês. Nossa, estou encantado, os amigos do sindicato faziam todo esse trabalho. Que coisa maravilhosa, quantas ações vocês desenvolvem, que benefícios maravilhosos que vocês têm em própria categoria. Vocês têm alguém que faz esse trabalho de divulgação para vocês? Vocês têm alguém que faz esse trabalho junto ao comércio, divulgando tudo isso que o sindicato oferece? Olha, nós tínhamos essa pessoa. E essa pessoa saiu. Nós estamos até precisando, estamos procurando essa pessoa para ser contratada. Nossa, eu tenho interesse. Você marca para mim aí, eu quero conversar com a pessoa responsável. E assim eu fiz, marquei com ele para eu conversar com o Salvador e ele veio. Então, olha só, um exemplo simples. Quer dizer, a partir, ele viu ali uma oportunidade. Opa, peraí, sindicatos comerciais, um monte de coisa. Quer dizer, ele foi inteligente, ele viu ali uma oportunidade que ele podia simplesmente ter visto, ter ficado calado e não ter corrido atrás. Né? O que podia ter acontecido era ele ligar e eu falar, olha, seu Antônio, que pena, nós já temos uma pessoa que faz esse trabalho. Mas não, nós estamos justamente precisando de uma pessoa para fazer esse trabalho. Então, gente, isso se chama o quê? Iniciativa, correr atrás. Isso é uma postura empreendedora. Quer dizer, o que ele perdeu? Nada. Ele não perdeu nada. Um telefonema. E hoje ele está trabalhando conosco, já tem um ano, já está 7 férias. Entendeu? Agora tem pessoas, não, mas eu vou ligar. Sabe, então, gente, deixa a cara, vai atrás, corre, sabe? Tem hora que a gente tem que se mostrar mesmo. Né? E nem todo mundo tem essa atitude. Isso é ruim. Então, gente, é
mostrar, de fazer as coisas acontecer, tá? O contato com a família, a escola, a sociedade vai favorecendo o desenvolvimento da atitude empreendedora. Lógico que quando você está com a família, que o seu pai e sua mãe são pessoas mais atiradas, né? São pessoas de correr atrás, que faz as coisas acontecer, tem vontade de progredir, tem vontade de melhorar, tem vontade de conquistar as coisas, gente, isso é saudável. Todos nós somos empreendedores, apenas o somos em maior ou menor grau, em função das características pessoais e do perfil de cada um. É lógico que tem pessoas que são mais atiradas, que são mais arrojadas, a gente não pode querer que todo mundo seja igual, mas a gente tem que procurar também sair da zona de conforto. Então tem coisas, tem hora na vida que você tem que tomar uma atitude, ou vai ou racha, você tem que meter e arriscar. E arriscar. Né? Porque senão você não sai nunca daquela ali. Sabe? Você tem momentos na vida que você tem que arriscar. Você tem que pagar pra ver. Tá? Eu já pedi demissão de emprego, os outros falaram, você é doida. Eu não tenho outra coisa em vista, eu não quero mais trabalhar ali. Chega, meu tempo aqui, eu não quero mais. E eu pedi demissão sem ter nada em vista. Os outros falaram, você é doida. E graças a Deus, por 3 meses eu estava trabalhando. O empreendedorismo é uma atitude diante da vida e dos seus desafios. Gente, é atitude. Empreendedorismo tem a ver com atitude. Atitude. O empreendedorismo é uma realidade e uma necessidade. Hoje, ser empreendedor, em qualquer segmento que você for atuar, é uma realidade e uma necessidade. Envolve o capital humano e o desenvolvimento de potencialidades em um âmbito muito maior do que o fazer empresarial. O fazer empresarial é uma ação empreendedora. Mas quando se fala em empreendedor, é muito mais do que simplesmente abrir uma empresa. Tá, gente? É muito além disso. Empreendedorismo é uma postura de vida, é uma maneira de encarar a realidade e principalmente de agir sobre ela. Então, ser empreendedor envolve atitude, planejamento, disciplina, adaptação, flexibilidade e muita criatividade. É uma opção entre o fazer, o protagonizar e o deixar acontecer. Gente, isso aqui é muito importante. Então envolve atitude, planejamento, disciplina, adaptação, flexibilidade, criatividade. Ser empreendedor é você ser protagonista